Fala galera, beleza? Hoje nós vamos falar aí de maneira bem prática, fácil, simples e objetiva, tudo sobre ação anulatória de débito fiscal. A gente, mais especificamente para a segunda fase em direito tributário para a OAB, né? Mas serve também para outras finalidades, mas vamos lá. Primeiro eu vou falar como que vai funcionar essa aula, né? A gente vai dar um panorama geral sobre a ação, suas principais características, seu cabimento, tudo sobre a ação por cima, né? E depois a gente vai fazer a peça juntos, como se a gente estivesse escrevendo uma peça para a análise do examinador mesmo da OAB na segunda fase. Então, comenta aí antes se vocês gostam, preferem esse tipo de abordagem nessas aulas ou se vocês preferem de outra forma, e comentem aí se tá legal desse jeito. Primeiro, então, a gente vai falar sobre a ação anulatória de débito fiscal, do panorama geral dela, né? Ela é cabível aqui, em resumo, depois do lançamento. Vocês já estão estudando para o OAB aí, vocês sabem que tem um marco temporal muito importante para saber qual a ação cabível, né? Aqui é a linha do tempo geral dos acontecimentos do mundo do direito tributário, e aqui é o divisor de águas, que é o lançamento. Então, aqui a gente está falando da ação anulatória quando já houve o lançamento. Então já existiu um débito, um crédito tributário, obrigação tributária, já houve um lançamento administrativo, e aí agora você ficou sabendo do lançamento. Como que você fica sabendo do lançamento? Por conta de uma notificação do aviso de débito, ou um aviso do lançamento, né? Eles mandam para você, para o seu cliente, né? A gente tem que pensar muito aqui no caso como que vai ser cobrado na prova, né? Então o examinador ele vai falar, né, que você recebeu, que o seu cliente, né, o contribuinte recebeu um aviso de lançamento, uma notificação de débito ou um auto de infração e imposição de multa, que é o mais comum. Ou ainda, o que é um pouco mais difícil aqui, uma inscrição endividativa, porque aqui meio que ele já vai meio que inclinar o entendimento que ele queria uma execução fiscal. Mas eu vou separar mais abaixo como que a gente faz. Então, beleza, você recebeu algumas dessas notificações ou algum desses avisos no seu enunciado. Você leu lá, pá, teve um lançamento. Então, você já sabe que é possível uma ação anulatória, beleza? Porque tem um marco temporal. Aí, a ação anulatória tem por sua base quando o crédito já se encontra regularmente constituído, ou seja, ele já estava constituído e já houve o lançamento administrativo. Aqui você vai marcar no seu VADMEC um artigo 142, e você vincula, faz uma remissãozinha lápis lá no artigo 38 da Lei 6.830, escreve na frente, e na Lei 6.830 você marca também o 142 do CTN, que você já sabe que é mais ou menos uma defesinha de mérito que está vinculada à ação anulatória. Então você sabe que o artigo 38 fundamenta a ação anulatória e você já faz um link com o 142, que possivelmente vai ser a sua fundamentação do mérito. Por quê? Porque se ele não preenche todos os elementos do 142, é possível que aquele ato administrativo esteja viciado, podendo ou devendo ser anulado, né? Se estiver viciado, ele deve ser anulado. Então, você já faz uma remissãozinha. Aqui é outra peça que não cabe para nós. Vamos falar do cabimento da ação anulatória. Ela tem cabimento após a constituição definitiva do crédito tributário, ou seja, eu já falei aqui, depois que a constituição definitiva, ou seja, já está lançado pela regra geral e antes do ajuizamento da execução fiscal. Porém, tem uma exceção. No entanto, admite a ação anulatória, mas aqui o examinador vai ter que ser bem específico, não fica criando caso na sua cabeça não, você vai ter que ler isso, porque aí ele vai ter que ser bem filha da mãe também fazer isso, mas se ele escrever expressamente que já houve uma execução fiscal, porém não houve a citação, não correu a citação do seu cliente executado, ainda não tinha se formado então o processo executivo perfeito da execução e caberia uma ação anulatória. Mas, cara, não fica pensando nisso, tem que estar escrito expresso, você não pode presumir, aqui como o professor Caio Bartini fala, ó. O candidato promove a ação anulatória quando já é ajuizada a execução fiscal, o problema deverá indicar de maneira expressa a ausência da citação do devedor. Não pode se presumir, você não pode falar, será que sim, será que não? Não, tem que estar escrito lá, pá, ele não foi citado. Aí você acende uma red flag, uma
bandeirinha vermelha e fala, poxa, aqui caberia uma anulatória, beleza? Então, vamos ver o que aqui. É possível o cabimento da ação anulatória logo que o sujeito passivo seja notificado do débito tributário e não concorde. Óbvio, você vai entrar com uma ação judicial se você não concorda com o débito. Se você for notificado de um débito, você fala, puta, eu devo, você vai pagar, você não vai anular. Mas você fala, pô, isso aqui eu não devo não, entendo não dever. Aí você entra com anulatória. Mas se você entrar com a anulatória, não impede da Fazenda prosseguir com a inscrição em débito tributário existente em dívida ativa e propor execução fiscal. Tá, aqui é um tema sensível. Beleza, eu entendo que eu não devo. Chegou uma carta em casa. Pá, auto de infração e multa. Chegou. Não concordo. Vou entrar com uma ação anulatória em face dessa dívida. Porém, nada impede a Fazenda de que, dados 30 dias aqui para eu pagar e eu não paguei, inscrever em dívida ativa e me executar, fazer uma execução fiscal. Por isso que na ação anulatória, quando eu entrar com a ação anulatória para anular essa inscrição em dívida ativa, não, esse lançamento, quando eu quiser anular esse lançamento, entrar com a ação anulatória, eu tenho que pleitear a suspensão da exigibilidade do crédito, porque aí o crédito tributário estando suspenso, a exigibilidade dele, eu posso continuar discutindo na ação anulatória sem ter um medo de que os caras da Fazenda vão querer executar, escrever em dívida ativa e executar esse lançamento auto de infração e multa que eu não paguei, entendeu? Então, por isso que a gente tem que pedir a suspensão das atividades de crédito baseado no artigo 151 do CTN, que geralmente é o depósito integral em dinheiro. Beleza? Isso aqui não serve para vocês que é para a segunda fase, então nem perde tempo lendo. Competência. Beleza, competência eu fiz um mapa mental para vocês não errar mais, porque eu já vi que é uma dificuldade de vocês. Cara, competência é muito simples, muito fácil, mano. Tá confuso aí, mas você entendendo, você vai ver que é muito simples. Você tem que dividir em dois endereçamentos. Sempre. Ou põe na cabeça, só existe justiça federal e justiça estadual. Para fins de OAB que a gente está falando assim, dá para generalizar assim. Só tem essas duas, justiça estadual e justiça federal. Só tem essas duas. Como que eu sei qual que é qual? A justiça federal vai ter ou um tributo federal ou uma das pessoas do artigo 109 da Constituição Federal que avocam, ela puxa, ela absorve a competência para a Justiça Federal. Então, se eu falo de tributo federal, já vou para a Justiça Federal sem dúvida. Agora, se eu não estou falando de tributo federal, mas na discussão envolve uma das pessoas, algumas das entidades que estão previstas no artigo 109 que eu vou ler aqui para vocês, a competência avocada, puxada, absorvida para a Justiça Federal. Beleza? Só tem duas, Justiça Federal e Estadual. Então, caso tenha algum tributo federal, Justiça Federal, caso tenha alguma dessas pessoas, a União, entidades autárquicas federais, empresa pública federal, tipo Caixa Econômica Federal, ou essas outras, Justiça Eleitoral, Justiça do Trabalho, isso aqui não serve para vocês, mas se tiver então empresa pública federal, tipo a Caixa Econômica Federal, se tiver uma autarquia federal ou a União, competência da Justiça Federal, sem dúvida. Beleza. Aí, estamos falando de Justiça Federal. Como que eu sei que endereçamento eu ponho? Você vai pôr Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Federal da XXX Vara Civil da Seção Judiciária de São Paulo. Se o cara falar só da cidade, você está na cidade do Paraná, vai falar da Seção Judiciária do Paraná, porque seção remete-se à cidade lá que você está. A cidade não, o TRF que se localiza lá, né? Agora, se ele falar a comarca e você souber que é federal, aí você vai colocar assim: Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Federal da XXX Vara Federal da Subseção Judiciária de Jundiaí, da Seção Judiciária de São Paulo, que é o TRF3, beleza? Justiça Federal, muito simples, só isso. Agora vamos pôr, não tem nada de federal, não tem nenhum tributo federal, não tem nenhuma pessoa do artigo 109 da Constituição Federal. Então, é muito provável que seja um endereçamento para a Justiça Estadual, porque só tem as duas. Só que aí, como eu sei qual endereçamento eu ponho, você vai se diferenciar assim.
Se for o estado X ou a capital do estado X, vamos por exemplo São Paulo. Se eu estiver falando do estado de São Paulo como polo passivo, ou a capital do estado de São Paulo, que é a cidade de São Paulo, a gente vai colocar excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, dá 3 pontos, vara da fazenda pública do estado de São Paulo, ou vara da fazenda pública da comarca de São Paulo. Se agora a gente estiver falando de uma cidade que não é capital de nenhum estado, é um município afastado, por exemplo, Santo André, São Caetano, município. Ele não é capital do estado, você não sabe se ele tem vara da fazenda pública. O que você vai colocar? Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da 3 pontos, vara civil da comarca de Santo André. Porque aí você não erra, não tem erro. Justiça Federal só tem 2 jeitos. Se ele fala cidade ou se ele fala a seção judiciária, só tem esses 2 jeitos. Justiça Estadual só tem esses 2 jeitos. Se ele fala comarca afastada, você põe vara civil. Se ele fala do estado, todo estado tem vara da fazenda pública, ou capitais dos estados também tem varas da fazenda pública, você põe desse jeito. Demorou? Firmeza. Então, agora vamos para a fundamentação da ação, cabimento da tutela provisória antecipada de urgência e nomenclatura adequada. Beleza. Ação anulatória de débito fiscal, é esse nome. Só que aí você vai acumular ela, né? Você vai colocar assim, ação anulatória de débito fiscal com pedido de tutela provisória antecipada de urgência. Desculpa. Aí, esse é o nome. Decorem o nome, anotem o nome. Eu vou colocar ele mais para baixo quando a gente for fazer a peça, mas esse é o nome. Agora, em relação à tutela. Tutela sempre vai ter. Por quê? Se você pediu e não tinha que pedir, a OAB não vai te tirar ponto. Você não pediu e tinha que pedir, você perde ponto. E muito. Então, sempre põe aqui, não tem erro. Você sempre vai ganhar ponto. Não tem erro. Se você pôs e tinha que pedir, ganha ponto. Pôs e não tinha que pedir, não perde ponto. Então, sempre põe. Beleza? As fundamentações. Artigo 38 da Lei 6.830. Você vai ter que marcar essa Lei 6.830. Você vai ter que grifar o artigo 38. Você vai ter que fazer remissão do 38 para o 319 do CPC. E para o 300, tudo a lápis, remissãozinha a lápis, beleza? Por quê? Porque é uma petição inicial e porque você vai colocar o pedido da tutela antecipada de urgência, beleza? Para o sujeito passivo ter uma suspensão da atividade do crédito hipotekário, não se faz necessário o depósito em montante integral, beleza, porque tem súmula, isso aqui eu não vou nem falar nada para vocês, para não confundir. Então, beleza, você só pede ação e pede a suspensão da exigibilidade do crédito hipotekário num tópico da tutela, por conta do depósito. Mas aí eu vou te explicar lá embaixo. Casos não acho. Tá, isso aqui, beleza. Tá, aí vocês vão ter que colocar também. Aqui é o que eu falei pra vocês, sempre pede. E aí vocês vão ter que a gente vai ter que falar na peça também do pedido. Eu vou falar mais com detalhes embaixo, mas já vamos dar uma passada. Primeiro, a gente sempre, pela ordem lógica, a gente pede a concessão da tutela provisória de urgência, porque é a primeira coisa que o juiz vai olhar, porque você está pedindo a antecipação da tutela, né? Então você pede a concessão de tutela provisória antecipada de urgência nos termos do artigo 300 CPC para fins de suspender a exigibilidade do crédito tributário, conforme artigo 151, inciso 5, se eu não me engano é o depósito do CTN, faz menção também, remissão a lápis, para fins de evitar o juizamento da execução fiscal. Agora, nesse caso aqui, você só vai pedir isso se não tiver sido aquela exceçãozinha lá de cima que a execução fiscal já foi ajuizada, porém você não foi citado. A única coisa que você vai ter que tirar no finalzinho se for essa exceção. Mas, como é muito difícil isso acontecer, quase sempre você vai escrever isso aí, para fins de evitar o juizamento da execução fiscal. Segundo a ordem lógica, você vai colocar procedência do pedido. Que depois da concessão, o segundo pedido é a procedência acima do pedido da concessão da tutela, a ordem lógica, processo, procedência do pedido. Para fins de, aí é os verbos que você tem que decorar, anular, o verbo anular, o lançamento tributário. Nos termos do artigo aí você vai pôr o seu mérito. Qual que é a sua defesa de mérito?
3. Citação do ente público na pessoa do seu representante judicial, que é o procurador, para apresentar aqui, ó, peça contestação, que eles vão apresentar, porque como é uma petição inicial, a outra parte apresenta a contestação no prazo legal. Aí você vai pedir também a condenação do ente público competente, o pagamento de custos processuais e honorários advocatícios de sucumbência, porque é uma peça que se você perder, você paga sucumbência, só que se a outra parte perder, você paga sucumbência. E ainda tem que pôr mais um pedidinho aqui, ó. Abre mais um, aqui é o 4, você abre o 5 e coloca a opção pela não realização da audiência de conciliação e mediação no termo do artigo 319, inciso 7º do CPC, por conta de que o crédito tributário é bem público indisponível, conforme o artigo 334, parágrafo 4º e 2º do CPC. Das provas, bananão, que, mano, muito fácil, protesto provado todos. Aqui a única coisa que eu colocaria é o auto de infração e multa, a notificação, alguma coisa que o seu enunciado coloque com uma peculiaridade no seu caso. Você fala assim, isso aqui seria uma prova, entendeu? Você coloca esse aqui pastelão de sempre, você só coloca em especial, auto de infração e multa, papapá, entendeu? Coloca esse pastelão aqui. E o valor da causa você põe só se os caras te der. Se ninguém falar nada, você não põe nada, porque senão você pode estar marcando a sua peça, entendeu? Põe 3 pontos. Desfecho. Termos em que? Pede o diferimento local, data, advogado, OAB, 3 pontos, número 3 pontos. Beleza? Vamos pro modelinho agora. Fechar essa pecinha. Vamos lá. Aqui é o caso, ó, tá vendo? Excelentíssimo senhor doutor juiz federal. Então, ou a competência foi absorvida por conta de uma das pessoas, do 109, que eu já te expliquei, ou por conta do tributo. Aqui é IPI, que eu já dei uma lida, então é por conta do tributo ser federal que a competência foi avocada para a Justiça Federal. Então, excelentíssimo senhor doutor juiz federal, dá 3 pontos. Vara civil da seção... Tá errado aqui, né? Da seção judiciária de São Paulo. Seção é com C cedilha, beleza? Pula 5 linhas, faz a qualificação do cara. Aquela qualificaçãozinha do artigo 319, você vai ter que pôr o nome da pessoa, CPF, papapá, endereço por meio do seu advogado, escritório na 3 pontos, tem que pôr endereço eletrônico no nome do advogado, onde receberá as devidas intimações no termo do artigo 103 do CPC. Aí vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, com fundamento aqui importante, artigo 38 da 6.830, 319 do CPC e 300 do CPC, que aqui é a tutela, que é a petição inicial e aqui é a fundamentação da anulatória. Propor, ó o verbo, hein? Propor a presente ação anulatória de débito fiscal com pedido de tutela provisória antecipada de urgência. Isso aqui não precisa pôr, mas põe que é até bom que o examinador vê que você manja, de rito ordinário, em fase de união. Aqui é união, mas no seu caso tem que ver o seu caso, hein? Pessoa jurídica de direito público interno, tal, a qualificaçãozinha deles, ó, fato de direito passa. Primeiro, você vai abrir os fatos. Fato não pontua, então não se alongue, nem perca tempo. Você vai fazer o que nos fatos? Você vai ler a sua peça, seu enunciado, sintetizar ao máximo, trocar as palavras por palavras técnicas, que é autor e réu. Só, rapidão. A autora no ramo de recebeu surpreendida com auto de infração e multa, ou a notificação no seu caso, depende do seu caso, exigindo pagamento de IPI sobre exportação. Aqui a gente já sabe que isso aqui é um mérito, ó, IPI sobre exportação, acho que nem existe. Se existir eu não conheço, mas eu sei que tem uma defesa de mérito que exclui isso aqui, isenta ou imuniza. Estando na iminência de inscrição de vida ativa, não concordando com a frisização, não resta autor, senão o meio de propositura da presente ação. Demorou? Fato. Aí do direito. Primeiro, do cabimento, você abre primeiro, mérito, você abre. Aí um subtópico dentro do mérito, você vai defender o cabimento da medida judicial. Por que é cabível? Se você se questionar assim, fica muito fácil de você fazer a peça, porque você pensa como examinador. Por que seria cabível essa ação? Aí você vai contar a história. Ação anulatória do débito fiscal, no termo de artigo 38 da Lei 6.830, é cabível em fase de existência de lançamento tributário indevido, podendo ser interposta a tutela provisória antecipada de urgência para a suspensão da exigibilidade do crédito. Então você pensa assim, então quando que é cabível? É cabível nas hipóteses lá do artigo 38. Aí você dá uma lida no artigo 38 e fala lá, em face do lançamento que o contribuinte não concorda.
Você fala, esse é perfeitamente o caso, porque o contribuinte foi notificado, ele não concorda, ele quer discutir, ele quer suspender a exigibilidade do crédito, entendeu? É só você raciocinar. Por que é cabível? Porque a norma prevê, que é o artigo 38, cabimento nas seguintes condições. O fato é perfeitamente o caso. Então tem a substituição do fato à norma, é perfeitamente cabível. Só isso. Você só escreve nas suas palavras essas paradas. Aí do mérito. Aí vai mudar. O mérito vai ser o seu mérito. Vai ser a sua defesa. Vai ser o seu argumento jurídico que você vai usar. Aqui, no caso, ó, o IPI, conforme narrado, foi superior, goza de imunidade tributária. Tá vendo? Isso é um dos méritos, mas eu acho que tem dois, quer ver? Ó, além de ter imunidade tributária, o IPI não incide sobre produtos industrializados destinados ao exterior. É o segundo mérito, entendeu? Aí você vai bater aqui nos artigos, vai defender assim, flagrante constitucionalidade da atuação sobre o autor, devendo débito ser anulado, é um verbo importante. Você vai colocar também o fechamento do seu mérito, vai ser esse, ó, devendo ser o débito anulado, tal, não importa qual o mérito você vai defender na hora. Aí você vai abrir mais um tópico, da concessão da tutela provisória antecipada de urgência. Beleza. Aqui é muito simples, é 4 parágrafos, facião. Primeiro você vai falar assim, ó, o artigo 300 do CPC prevê a concessão da tutela se preenchido os seguintes elementos ensejadores, que é a probabilidade de direito e o perigo de dano ou risco de demora. Então, preenchendo esses dois, eu tenho direito. Primeiro parágrafo. Segundo parágrafo. Perigo. Não, caralho, o cara fez errado aqui. Não é perigo de dano. Oh, ele colocou 2 perigos de dano. Tá. Primeiro parágrafo você vai falar assim: é cabível se você preencher os 2 elementos. Você põe os 2 elementos. Escreve a historinha do artigo 300. No segundo parágrafo você vai falar: aqui tá errado, tá? Ó. Você põe assim: ó, a probabilidade do direito é o seu mérito. Então é o que vai mudar, mas o comecinho do parágrafo é o mesmo. A probabilidade do direito resta amplamente demonstrada, frente, aí você põe o seu mérito. Aqui o mérito do cara é a imunidade e também a vedação de IPI, imunidade específica IPI para exportação, beleza? Então esse é só a probabilidade de direito, seu mérito, segundo parágrafo. Terceiro parágrafo você vai colocar o perigo de dano, não muda, decora, pode escrever que não muda sempre. O perigo de dano resta ao resultado do processo, pode ser demonstrado pela iminência da descrição do débito, pela cobrança, pela constrição patrimonial iminente, com a consequência de ajuizamento da execução fiscal, podendo acarretar inviabilidade econômica do autor. Sempre o chororô do perigo de dano é o mesmo. E por último você fecha a ideia, falando assim, ó, dessa forma, preenchido todos os elementos ensejadores da concessão, requer a concessão da tutela provisória antecipada para fins de suspensão da exigibilidade de crédito tributário, no termos do artigo 151, inciso 5 do Código Tributário. Mano, esse inciso 5, vamos ver junto, porque não é pagamento não. Você tem... Ah, porra. Tá vendo? Não é pelo depósito integral, não. É pela medida liminar concedida em ação judicial. Então você vai pedir, beleza, no termo de 151, inciso 5, que é uma outra forma de suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante a concessão de medida liminar em ação judicial. Beleza. Tá. Aí do pedido. Antes exposto, requer a concessão da tutela provisória antecipada de urgência mediante a observância dos requisitos legais do artigo 300 do CPC para suspender a exigibilidade do crédito tributário no 151.5, que a gente viu que é tutela antecipada, que é o que a gente está pedindo. A procedência do pedido para anular o lançamento tributário formalizado pelo auto de infração devido à inexistência de imunidade. Aí é o mérito, né? Até aqui você coloca igual sempre, devido ao seu mérito. No finalzinho você enxerta com o seu mérito. C. A citação da ré, igualzinho que a gente viu lá em cima, mas eu estou fazendo a peça e vamos fazer na calma, né? Citação da ré, pessoa do seu procurador, para acompanhar a ação até o final. Não, para apresentar a contestação, fica mais legal, né?
Tá. D. A condenação da réu, pagamento dos custos processuais e os honorários advocatícios sucumbenciais aqui. A dispensa da audição de audiência de conciliação e mediação nos termos do artigo 319, inciso 7º, por advento 334, parágrafo 4º, inciso 2º, que é o que eu te falei lá em cima, que o crédito público é bem público e indisponível, o crédito tributário é bem público e indisponível. Das provas, protesta-se prova alegada por todos os meios de prova em direito admitido, notadamente pela prova documental já acustada, especialmente pelo auto de infração e multa, né? Você dá aquela olhadinha no seu caso em concreto. Caso concreto. Valor da causa, dá-se o valor da causa, você fecha, falando 3 pontos, se não tiver nada, se tiver o valor, você coloca. Termos e que, pula uma linha, pede deferimento, pula uma linha, local, data, pula uma linha, advogado, OAB barra 3 pontos, número 3 pontos. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo nada. É isso aí, demorou. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo nada, afinal. Eu falei tudo. Beleza, galera. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui embaixo. Deixa o like aí, se inscreve no canal para me ajudar. Ou se você não gostou, você deixa o seu dislike, mas aí você fala por que você não curtiu. Ou dá uma sugestão aí, se vocês estão gostando de vídeos assim, ou se vocês preferem que eu faça a peça junto com vocês. Ou de qualquer outra forma, vocês deixam a sugestão aí que eu faço. Se tiver sugestão de peça também, eu tenho uma ordemzinha de que eu estou fazendo, mas se vocês tiverem outra, vocês me dão um toque. Valeu? Que eu adianto. Muito obrigado, falou!